gravar a nossa aula e compartilho a tela aqui com vocês, tudo bem? Para que vocês acompanhem aqui comigo. Tudo bonitinho, bonitinho. Deixa eu colocar a câmera para cá. Agora sim. Ah, turma, eu esqueci. Eu fiz isso no terceiro ano e eu vou fazer aqui com vocês também rapidinho. Teve alguma dúvida em alguma questão da prova? No terceiro ano, alguns alunos falaram, não, professora, eu fiquei com dúvida em tal questão, e eu comentei com eles rapidinho, porque eu estou aqui com a prova de vocês aberta, então, caso vocês tenham alguma dúvida, eu posso dar uma olhada aqui, uma conferida na prova, e assim a gente tira logo a dúvida, enfim, tudo bem? Então, se alguém teve alguma dúvida em alguma questão, fale agora, que aí eu faço aqui com vocês, e comento, enfim. Tá? Se não teve, a gente dá sequência. Deixa eu ver aqui no chat. Boa, Felipe. Felipe falou que teve dúvida na questão 6. Deixa eu colocar aqui na questão 6. Eu vou compartilhar minha tela com vocês para que vocês visualizem a avaliação. Deixa eu só abrir aqui. Para que a gente possa comentar aqui rapidinho. Felipe falou, chutei feião e acertei. Acontece, acontece. Às vezes o chute gera gol. Nem sempre, mas às vezes sim. Vamos lá, questão 6. Ótimo. Questão 6 da Mackenzie, né? Aqui fala sobre a atividade industrial, ou melhor, a arrancada industrial dos tigres asiáticos no pós-Segunda Guerra Mundial coincide com a implementação da Guerra Fria no mundo bipolarizado da época. Esse fato só foi possível em virtude... Quando ele fala que esse desenvolvimento industrial dos tigres asiáticos só aconteceu num contexto de Guerra Fria, é porque esses tigres asiáticos, né, Hong Kong, Singapura, Taiwan e Coreia do Sul, só se desenvolveram por conta desse investimento dos países envolvidos na Guerra Fria, sobretudo ali os Estados Unidos financiando esse desenvolvimento industrial desses países que eu acabei de citar, tudo bem? Então, ele fala aqui sobre esse fato só foi possível em virtude de, letra A, da ajuda financeira recebida na época do Tesouro japonês, que sempre defendeu seus interesses econômicos na região. Letra B, da poupança interna desses países, que mesmo antes da Segunda Guerra Mundial já controlavam suas importações, estimulando as exportações de bens de consumo duráveis. Jamais, tá? Da ajuda financeira norte-americana por meio do Plano Colombo, uma forma de instalar o cordão sanitário. Restrição, o que é cordão sanitário? Restrição de movimento de pessoas para dentro ou fora de uma área geográfica definida na região. Da ajuda financeira soviética, que visava ampliar sua área de influência por toda a região. E letra E, da ajuda financeira mútua entre os países do bloco. Gente, já para por aí, tá? Que tigres asiáticos nem é um bloco, tá? Não é considerado um bloco econômico, não. Não existe um documento que esses tigres asiáticos assinaram falando que haveria cooperação, sei lá, tecnológica, científica, possibilidade de livre circulação de pessoas. Então, não é bloco econômico, tudo bem? O gabarito dessa questão 6 é a letra C, tudo bem? Quando nós temos aula sobre Guerra Fria, nós sempre destacamos o seguinte, que Plano Colombo foi um dos planos criados pelos Estados Unidos para ter aliados, tudo bem? Principalmente aliados na Ásia, ok? O Plano Colombo. Provavelmente vocês já ouviram falar em NAFTA, tudo bem? Provavelmente vocês já ouviram falar em Plano Marshall, já? Acredito que sim. O que é o Plano Marshall e o NAFTA? Plano Marshall era uma ajuda financeira que os Estados Unidos concedeu a diversos países, por exemplo, da América. E o NAFTA era ajuda militar que os Estados Unidos oferecia aos seus aliados. Então, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, em um contexto de Guerra Fria, eles buscavam ter aliados. E de qual forma eles conseguiam aliados? Oferecendo empréstimos, oferecendo dinheiro ou oferecendo ajuda militar. Tudo bem? E isso aconteceu em relação aos tigres asiáticos. Os Estados Unidos concedeu empréstimos através do Plano Colombo aos países asiáticos
que são esses do Tigres asiáticos que eu acabei de citar, para que esses países conseguissem um grande desenvolvimento econômico, mas que, por outro lado, em troca, eles oferecessem o seu apoio aos Estados Unidos. Tudo bem? Então, é uma forma que os Estados Unidos encontrou de exercer influência nas mais diversas partes do mundo, através desses planos, desses auxílios, sejam eles auxílios econômicos ou auxílios militares, tudo bem? E com isso, havia a criação ali de um cordão sanitário, ou seja, ao ajudar financeiramente esses países chamados de tigres asiáticos, havia, de certa forma, uma impossibilidade ou uma criação de uma dificuldade para que a população desses países não saísse dos seus países de origem, tudo bem? Então, essa letra C é o nosso gabarito bonitinho, lindinho, nossa resposta. Ok, Felipe, não pode ser a letra E, como eu falei, porque não foi ajuda financeira mútua, porque todos esses países que fazem parte dos tigres asiáticos, antes da década de 70, estavam no mesmo patamar econômico, então não eram grandes, não tinham grande destaque econômico, então não é. Letra D também não é, porque fala que foi uma ajuda financeira da União Soviética, não foi dos Estados Unidos. Letra B não pode ser, porque diz que da poupança interna desses países, como eu falei, eles não tinham esse grande desenvolvimento econômico para ter uma poupança interna. E letra A, da ajuda financeira concedida pelo Japão. Não também, tá? Porque o Japão, coitado, no contexto de Guerra Fria, estava se recuperando ainda do final da Segunda Guerra Mundial. Porque o Japão estava ali no grupo perdedor da Segunda Guerra Mundial. Então, na verdade, o Japão foi ajudado também pelos Estados Unidos. Tudo bem? E não foi o Japão que ajudou esses tigres asiáticos, não, tá? Então, gabarito dessa 6, questão bonitinha, bonitinha, da Mackenzie. Gabarito letra C de como é bom estar aqui com vocês. Ha! Felipe falou, copiei, professor, eu duvidei das outras. Eu chutei a C porque me parecia mais clara. Pois é. E estava mais explicadinha, né? Achei a opção mais explicadinha. Tem a explicação ali do que é cordão sanitário e tal. Então, assim, dava ali meio que para deduzir que seria o gabarito. E que bom que você acertou, Felipe. É ótimo isso. Mais alguma dúvida, turma? Iago falou na questão 1, né, Iago? Deixa eu voltar aqui e compartilhar a tela com vocês. Deixa eu subir. A questão 1 diz o seguinte: um jornalista está escrevendo um texto sobre o desenvolvimento desigual dos países no mundo atual, com base nos dados da tabela a seguir. Um título adequado a esse texto jornalístico seria. Então, em outras palavras, a questão espera de nós o seguinte. Eu nem coloquei de qual vestibular essa questão, né? Mas tudo bem. Essa questão espera de nós o seguinte, que a partir desses dados apresentados, nós venhamos conseguir dar um título mais adequado para a situação demonstrada. Então, primeiro de tudo, seria necessário analisar os dados dessa tabela para que nós venhamos entender qual é a situação que ele está nos apresentando. Então, ele classifica nessa primeira coluna aqui o nível de desenvolvimento socioeconômico dos países. Então, ele divide os países em países desenvolvidos, subdesenvolvidos industrializados e subdesenvolvidos primários voltados para a exportação de produtos primários. Em outras palavras, turma, aqui ele está falando dos países com alto índice de desenvolvimento tecnológico, que são os países desenvolvidos. Os países subdesenvolvidos industrializados são aqueles que ainda não têm aquelas indústrias tão tecnológicas, mas tem uma indústria embrionária, né? Uma indústria ali que funciona, não tão tecnológica, mas que funciona. E, por último, ele fala dos países subdesenvolvidos que não tem tantas indústrias assim, porque o foco é a produção de produtos primários, né? E em relação a cada um desses grupos de países, ele apresenta informações importantes. Por exemplo, sobre os países desenvolvidos, ele fala aqui que esses países normalmente já passaram pelas 3 fases das revoluções industriais. Ele destaca que a taxa de analfabetismo é menos de 2% nesses países. E a taxa de investimento médio em ciência e tecnologia é de 2 a 5%. Eu não vou ler cada uma das características de cada um desses países, e sim, eu vou apresentar qual é o panorama geral que ele está te dando aqui a partir desse quadro. Em outras palavras, turma, quanto menos desenvolvido é um país, tudo bem? Vou repetir isso. Quanto menos desenvolvido é um país, ok? Então, de baixo para cima, ou melhor, de cima para baixo. Então, quanto menos desenvolvido é um país, menos fases esse país passou, menos fases de revolução industrial, tudo bem? Se ele não passou por muitas revoluções industriais,
A questão do investimento em ciência e tecnológica, eu cismei com isso. A questão do investimento em ciência e tecnologia é muito baixa, tudo bem? Porque as fases da Revolução Industrial têm profunda relação com esse investimento em ciência e tecnologia. Então, quanto menos é o investimento em ciência e tecnologia, em menos fases das revoluções industriais esses países terão passado, tudo bem? E, consequentemente, a taxa de analfabetismo será maior, tudo bem? Então, em outras palavras, turma, ele classifica, ele define aqui que os países subdesenvolvidos voltados para essa atividade primária exportadora, ela tem os piores índices, né? Piores índices de investimento em ciência e tecnologia, piores índices de analfabetismo, piores índices ali de questão de fases da Revolução Industrial, tudo bem? Ao analisar esse panorama, vamos ver as opções que nós poderíamos colocar como título desse quadro. Letra A. Subdesenvolvidos primários exportadores alcançam revoluções industriais e médios investimentos globais em ciência e tecnologia? Não, tá? Os países subdesenvolvidos primários exportadores, eles acabam tendo não investimentos médios em ciência e tecnologia, e sim investimentos baixos, olha aqui, menos de 0,5%. Quem tem investimento médio em ciência e tecnologia são os subdesenvolvidos industrializados, tudo bem? Letra B. Analfabetismo mundial é erradicado pelo nível tecnológico e pelos investimentos científicos dos países desenvolvidos? É uma resposta que a gente poderia, uma opção que a gente poderia guardar como possível gabarito. Por quê? Quanto maior é o nível tecnológico, quem tem maior nível tecnológico aqui? Países desenvolvidos. Tudo bem? Quanto maior é o nível tecnológico e investimentos científicos, ou melhor, vamos ver aqui, né? Analfabetismo mundial é erradicado pelo nível tecnológico e pelos investimentos científicos dos países desenvolvidos. Então, ele está relacionando essas duas informações aqui. Quanto maior é o investimento em ciência e tecnologia, menores serão as taxas de analfabetismo. Tá bonita essa letra B, vamos guardar ela. Letra C. O segredo do desenvolvimento é a popularização de mercadorias tecnológicas entre pobres e analfabetos? Não sei. A resposta poderia ser essa, assim, não sei. Por que não sei? Porque ele não dá nenhum dado sobre mercadorias tecnológicas. Então, como que você vai afirmar isso? Não pode ser esse gabarito, então, tá bom? Letra C, não. Letra D. Desenvolvimento socioeconômico exige bons investimentos em educação básica, ciência e tecnologia. Isso é verdade? Vamos ver. Quando ele fala aqui que o desenvolvimento socioeconômico exige bons investimentos em educação básica e tecnologia, é uma verdade? Sim, porque olha só, os países são classificados como desenvolvidos, eles têm bons investimentos em ciência e tecnologia. Então, temos guardado a letra B e a letra D. Vamos ver a letra E. Países desenvolvidos diminuem taxas de alfabetização e estabilizam investimentos em ciência e tecnologia. Países desenvolvidos diminuem as taxas de alfabetização? Não. Diminuem as taxas de analfabetismo e não de alfabetização. Ter maiores taxas de alfabetização é uma característica dos países desenvolvidos. Tudo bem? Por isso que a taxa de analfabetismo é menor, porque a alfabetização está bem elevada. Tudo bem? São palavrinhas que a gente tem que ter cuidado se a gente marca como opção errada. Então, ficamos entre B e D, né? Vamos ver entre as duas qual é melhor, qual é mais adequada, né? Letra B, analfabetismo mundial erradicado pelo nível tecnológico e pelos investimentos científicos dos países envolvidos? Vou dizer o porquê não pode ser a B, tá? Fazendo uma leitura um pouco mais profunda dessa opção. Porque mesmo um país que tem elevados níveis tecnológicos e investimentos científicos não consegue anular, erradicar totalmente o analfabetismo. Tem a taxa de analfabetismo é muito pequena nesses países que investem muito em ciência e tecnologia. É muito pequena essa taxa de analfabetismo, mas ela ainda existe, tudo bem? Então não erradica totalmente esse analfabetismo, não. Então, gabarito dessa questão número 1, letra D de dado. Desenvolvimento socioeconômico exige bons investimentos em educação básica, ciência e tecnologia. Tranquilo, Iago? Fala comigo. Tranquilo? Sim, não? Eu gostei dessa questão.
que ela é bem analítica, assim. Tranquilo, Iago? Sim, não? Tranquilo, tranquilo. Opa, show de. Então tá. Mais alguma dúvida, turma? Se não houverem as dúvidas, nós vamos para o nosso conteúdo sobre industrialização brasileira. Então, vou fechar aqui a prova. Se houverem mais algumas dúvidas, vocês me enviem lá na agenda Edu. Ok, meus queridos, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Agora sim. Eu gosto muito da abertura de alguns capítulos aqui do livro da FTD, que ele mostra sempre um panorama do que nós vamos ver no capítulo, né? Então, nessa abertura desse capítulo 20, turma, sobre o espaço industrial brasileiro, deixa eu só mover aqui a câmera, que ela está bem na frente da página. Pronto, botei aqui para o cantinho. Nessa abertura desse capítulo 20, sobre o espaço industrial brasileiro, nós temos aqui o panorama geral do que nós veremos no capítulo. Na aula passada, né, na nossa última aula antes da prova, eu cheguei a comentar com vocês sobre esses dois momentos aqui, que estão indicados como década de 40 e década de 50, 60. Esse primeiro quadrinho faz referência ao governo Vargas, que representou um momento inicial de avanço da indústria no Brasil. Porque antes do Vargas, a economia brasileira ela se organizava em arquipélagos. Não sei se vocês lembram, mas eu falei já esse ano isso com vocês, sobre os arquipélagos econômicos. Inclusive, na última prova da UERJ, do vestibular do ano passado, não, foi do vestibular do ano passado? Foi do vestibular do ano passado, do exame de qualificação. Teve uma questão que cobrava esse assunto, arquipélagos econômicos. O que são arquipélagos econômicos? Arquipélago é um termo que é oriundo da geografia física. Arquipélago é um conjunto de ilhas, tudo bem? Quando nós falamos que antes da década de 30 o Brasil se organizava em arquipélagos econômicos, é porque nós tínhamos ilhas, nosso território era formado por ilhas, como é o caso do Japão, por exemplo? Não, não é isso. É que as atividades econômicas existentes desde o Brasil colônia até 1930 no Brasil, elas eram isoladas umas das outras. O foco desses núcleos econômicos existentes no Brasil, desde o período colonial até 1930, era a produção monocultora voltada para o mercado externo. Provavelmente vocês lembram das aulas de história de vocês, onde vocês estudaram ciclo da cana-de-açúcar, ciclo do pau-brasil. Na verdade, o primeiro foi pau-brasil, né? Ciclo do pau-brasil, ciclo do açúcar, ciclo da mineração e ciclo do café. Provavelmente vocês lembram desses 4 momentos históricos que o nosso país vivenciou. Além desses, existiram ciclos não tão conhecidos, mas igualmente importantes, que foi o ciclo do cacau, o ciclo da borracha, né, ou látex, desenvolvida no norte, principalmente ali no estado do Acre. Então, essas atividades econômicas, espacialmente, elas estavam distantes umas das outras. Por exemplo, o pau-brasil era explorado principalmente na região aqui do Brasil litorâneo, né? Essa faixa litorânea do Brasil, que é onde nós temos a Mata Atlântica, que é onde era encontrado principalmente esse pau-brasil. A atividade da cana-de-açúcar, a atividade canavieira, ela se desenvolveu no Nordeste do Brasil. A atividade mineradora se concentrou no Sudeste, principalmente em Minas Gerais. O látex se desenvolveu na região Norte, ali no Acre. O ciclo do cacau se desenvolveu na Bahia. O ciclo do café se desenvolveu entre rios, no eixo Rio-São Paulo. Então, espacialmente, por que eu estou falando aí da localização desses ciclos econômicos, né? Porque espacialmente eles estavam distantes uns dos outros e não havia conexão entre eles. Não havia conexão entre, por exemplo, a área mineradora, né, Minas Gerais, e a área do látex no Brasil. Não existia, por exemplo, rodovias relacionando ou ligando essas duas áreas, por exemplo, porque o foco era a produção voltada para a exportação. Porque o que vigorava no Brasil nesse período era o sistema agrícola conhecido como plantation. Lembra disso? Sistema agrícola plantation? Eu falei com vocês sobre sistemas produtivos
quando eu falava sobre toyotismo, no final do capítulo passado, quando eu falava sobre toyotismo, falei sobre fordismo, taylorismo, lembram disso? Que eu falei, olha, turma, existem sistemas produtivos industriais e sistemas produtivos agrícolas. O plantation é um exemplo de sistema produtivo agrícola. Quais são as características desse plantation? Monocultura, que é você cultivar apenas um gênero agrícola. Deixa eu ver se eu tô gravando, gente. Eu sempre esqueço se eu tô gravando ou não a aula. Me dá um desespero. Ai, tô gravando, que bom. Produção monocultora, que é você cultivar apenas um gênero agrícola. Esse cultivo ocorre em grandes áreas, chamadas de latifúndios, e a preocupação é a exportação, ou seja, essa produção é voltada para o mercado externo. Com isso, esse sistema produtivo agrícola existente no Brasil, né, sistema de plantation, isso fez com que houvesse uma certa dificuldade para que o Brasil conseguisse se industrializar. Por quê? O Brasil, que desde o período colonial até 1930 se viu dominado por esse sistema produtivo conhecido como plantation, tinha como consequência a existência de uma elite agrária ou elite rural muito forte, ou seja, grandes latifundiários que não tinham interesse algum em incentivar a industrialização do Brasil. Porque esses grandes latifundiários pensavam o seguinte: se o governo brasileiro começar a investir nas indústrias, ele vai perceber que a indústria é muito mais lucrativa do que o investimento nesse espaço agrário, nesse espaço rural. Com isso, nós vamos perder economicamente, mas também perder o nosso poder político e social que nós exercemos dentro do Brasil. Então, as elites agrárias, as elites rurais brasileiras, elas foram muito fortes, dificultando esse processo de industrialização no Brasil. Tudo bem? Provavelmente, mais uma vez, em história, vocês já ouviram falar de um cara chamado Barão de Mauá. Barão de Mauá era um cara riquíssimo, que tinha muito dinheiro e que queria investir no surgimento das indústrias no Brasil. Só que, como eu acabei de dizer, as elites agrárias brasileiras não tinham interesse, até 1930, em promover a industrialização no Brasil. Mas o que aconteceu em 1930 para que essas elites agrárias mudassem de opinião? É disso que nós vamos falar nas próximas páginas, que eu vou mudar agora de página para que vocês acompanhem comigo. Deixa eu só colocar aqui na página certinha. Eita, que eu passei muito, calma aí. Aqui. Deixa eu ver aqui do site. Rodrigo me pergunta aqui, professora, sobre a década de 50, por que JK apostou na automobilística ao invés da ferroviária? Se hoje tivéssemos maior foco em linhas ferroviárias, seria 1000 vezes melhor. Rodrigo, você sacou o problema do JK, tá? Eu vou falar disso mais pra frente, mas só te respondendo, só para você não ficar aqui sem resposta. O JK, ele pensava o seguinte: diferentemente de Vargas, que foi um governo que pensava o seguinte, que a industrialização deveria ser totalmente, 100% financiada pelo governo brasileiro, JK, por outro lado, ele pensava o contrário. Ele pensava o seguinte: ok, nós brasileiros, nós temos que ter indústrias, né? Pô, tem países europeus aí que tem indústria desde o século XVIII, nós já estamos aí no século XX e temos pouquíssimas indústrias, então precisamos nos industrializar. Então o JK entendia isso. Só que ele falava, tudo bem, nós temos que nos industrializar, mas não tem essa do governo ficar bancando tudo. Nós não temos dinheiro para isso. Então, qual foi a ideia do JK? Ele permitiu e abriu a economia brasileira ao investimento externo. Eu vou falar com vocês mais à frente, quando eu estiver falando do JK, sobre o o tripé econômico. O que é o tripé econômico? O tripé econômico foi uma organização que o JK criou, uma organização econômica que o JK criou, em que ele apontava as fontes de investimento industrial no Brasil. Ou seja, ele falava que quem deveria dar dinheiro para o Brasil se industrializar, quem deveria contribuir para essa industrialização do Brasil, deveria ser o governo brasileiro, os empresários brasileiros e os empresários estrangeiros. E de que forma o JK atraiu os investimentos estrangeiros? Ele atraiu os investimentos estrangeiros pensando da seguinte forma: bom, hoje em dia, as maiores indústrias do mundo são as indústrias automobilísticas.
como que eu vou atrair essas indústrias automobilísticas para o Brasil? Criando rodovias. Porque tendo rodovias, o que essas indústrias automobilísticas vão pensar? Olha o que o presidente brasileiro está fazendo. Ele está abrindo rodovias. Então pode ser que a população esteja querendo comprar carros. Vamos nos instalar no Brasil. Entende, Rodrigo? Então, o plano do JK, o foco dele era atrair investimento. Tudo bem? Então, ele não pensou, não cogitou que o Brasil, por ter dimensões continentais, por ser um país tão extenso territorialmente, não seria o mais adequado implementar o transporte rodoviário. E sim, o adequado seria, como você bem disse, implementar o transporte ferroviário. Se nós analisarmos, fizermos um quadro aí das vantagens e desvantagens de cada tipo de transporte, né? Transporte aéreo, transporte rodoviário, transporte ferroviário, etc, 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 o hidroviário, por aí vai, nós vamos ver que a vantagem do transporte ferroviário é que ele é mais adequado para longas distâncias, porque ele é mais rápido, por exemplo. Com o transporte ferroviário, você não pega trânsito, tudo bem? A manutenção desse transporte é muito mais barata do que a manutenção de rodovias. Mas o foco do JK era simplesmente investir, ou melhor, atrair investimentos e não se preocupar com a realidade territorial do nosso país. Infelizmente. E aí nós colhemos as consequências negativas até hoje, né? Com problema de mobilidade urbana, enfim. Rodrigo pergunta, hoje em dia dá para mudar isso? Então, Rodrigo, eu não diria mudar totalmente. Hanna, eu acredito que dificilmente nós conseguiríamos abandonar o transporte rodoviário e agora, 2020, implementar o transporte ferroviário. O que eu acredito e o que eu defendo particularmente é conseguir associar ou aliar essas duas formas de transporte. Então, por exemplo, alguns trechos do nosso país poderia ter a instalação ou investimento em transporte ferroviário tranquilamente. Por exemplo, para ligar um estado ao outro, eu acho que seria muito, muito bacana e interessante, resolveria muito o problema do trânsito nas grandes metrópoles brasileiras. Porém, não há um interesse ou investimento governamental nesse sentido de forma ampla, não, infelizmente. Então, assim, nem tão cedo nós vamos ver aí a resolução desse problema da mobilidade urbana. Nós temos algumas iniciativas isoladas, né, dentro de alguns estados, algumas cidades, como, por exemplo, investimento, por exemplo, aqui para o Rio de Janeiro, há alguns anos, o plano de criar a linha 4 do metrô, acho que é a linha 4? Acho que é a linha 4 ou 3, não lembro agora, que vai ligar São Gonçalo, Niterói até o Rio. É uma história antiga, é um plano antigo que ainda, infelizmente, não saiu do papel. Então, assim, existem planos, mas eles ainda estão longe de se tornar realidade, ok? Então, vamos lá, turma, só para a gente finalizar aqui, como eu havia falado para vocês. Então, qual é a ideia do Vargas inicialmente em 1930? Eu parei, na verdade, explicando o que aconteceu em 1930 para que as elites agrárias cedessem ao início da industrialização brasileira. O que aconteceu foi a crise de 29, né? Como vocês bem sabem, a crise de 29, que teve início ali nos Estados Unidos, foi uma crise que atingiu não apenas os Estados Unidos, como tantos outros países, como, por exemplo, países europeus, que eram países compradores do café brasileiro. Nesse momento, aí, contexto de 1920, 1930, o principal produto agrícola produzido no Brasil e exportado tanto para os Estados Unidos quanto para a Europa era o café. Só que com a crise de 29, que foi uma crise de superprodução industrial nos Estados Unidos, que acabou impactando países da Europa, por exemplo, ela acabou fazendo com que tanto os Estados Unidos quanto diversos países europeus abandonassem a importação de café brasileiro. Porque imagina, né? Você, Estados Unidos, está passando por uma crise econômica. Você vai deixar de comprar coisas supérfluas. E café? Ai, mas eu amo café. Mas ok, todo mundo sobrevive sem café. Não é um gênero alimentício necessário, assim, primordial, digamos assim. Então, houve uma queda na venda desse café brasileiro. Então, os estoques, né, os armazéns no Brasil ficaram com muito café estocado. Então, Vargas chamou as elites. Olha, elites, olha só, deixa eu falar para vocês qual é a situação.
os nossos compradores tradicionais de café não estão comprando porque estão vivendo a crise aí de 29. Então, acho que agora é o momento de nós investirmos em indústrias. Então, aí sim, as elites rurais ligadas à produção cafeeira cederam a esse início da industrialização do Brasil. E vou explicar uma coisa a vocês. Esses barões do café, essa elite cafeeira brasileira, foi justamente esse grupo que concedeu, que emprestou dinheiro ao governo brasileiro para investir nas indústrias, porque até então o café era muito lucrativo, dava muito dinheiro. Então as elites agrárias ligadas ao café foram fundamentais para esse início da industrialização do Brasil, porque foram as fornecedoras dos capitais necessários para o início desse processo no nosso país. Então, no livro de vocês, fala aqui nessa primeira página aqui desse capítulo, né? Na verdade, nessa página, dessa página a seguir, né? Passado esse início do capítulo, fala sobre a substituição de importações. Por quê? Ao mesmo tempo que o Brasil vendia café, com o dinheiro dessa comercialização do café, o Brasil comprava produtos industrializados, porque nós não tínhamos grandes indústrias, nós tínhamos indústrias muito rudimentares. Então, o Brasil vendia o seu café, com o dinheiro da venda do café, o Brasil comprava produtos industrializados. Com essa crise econômica que vigorava tanto nos Estados Unidos quanto em vários países europeus, o Vargas ele implementou a chamada política de substituição das importações, ou seja, nós não vamos mais importar, ou seja, comprar produtos industrializados nem dos Estados Unidos nem da Europa, né? Porque estão, coitados, se recuperando da crise aí. Agora, nós, Brasil, vamos começar a produzir os nossos próprios bens industriais. Tudo bem? Então, olha o que diz aqui, só para nós finalizarmos essa parte inicial do governo Vargas. O primeiro impulso industrial brasileiro veio com a Primeira Guerra Mundial. Até então, o Brasil era quase que exclusivamente importador de gêneros industrializados e já contava com uma elite oligárquica dependente da importação desses produtos. Com a guerra, a fonte exportadora cessou repentinamente. Os países que forneciam esses gêneros estavam envolvidos no conflito e passaram a priorizar gêneros para ele. A suspensão das importações forçou o surgimento de indústrias locais para preencher a lacuna que se abria. Turma, ele está falando aqui até de um momento anterior à crise de 29. Então, o livro de vocês fala que o início dessa ideia da substituição de importações que vigorou no Brasil teve início na Primeira Guerra Mundial, com o desabastecimento industrial, tudo bem? E que se agravou, como eu disse, lá em 1929, com a crise que fez com que esses países deixassem de comprar o café brasileiro, tudo bem? Avançando um pouco aí, para que nós venhamos finalizar essa parte da substituição de importações ainda hoje, olha o que ele diz aqui na página a seguir, só para a gente finalizar, que faltam 3 minutos. Ele diz aqui, olha, no finalzinho dessa parte sobre substituição de importações. Essa fase embrionária, ou seja, esse momento inicial da industrialização brasileira, via substituição de importações, estava atrelada a um Brasil extremamente dependente da importação de máquinas e equipamentos, porque o Brasil ainda não tinha essas indústrias iniciais, essas indústrias de base, por exemplo. O Brasil era ainda um país agroexportador, cuja economia e política estavam assentadas no café, principal produto brasileiro. Então, eu só li isso para comprovar tudo aquilo que eu acabei de falar com vocês, tá? Ao invés de ficar lendo muito hoje, eu preferi resumir para vocês esse momento inicial que o Vargas classificou ou chamou de substituição de importações. Tudo bem? Na próxima aula, turma, eu vou dar uma acelerada aí falando sobre essa ideia do desenvolvimento do governo Vargas e falo sobre JK. Pensei que ia dar tempo de falar tudo hoje, mas não deu, mas também não tem problema. Dúvidas? Falem comigo. Abra seu coração, fala comigo. Tudo bem até aí, turma? Sim, não? Luiz Eduardo falou, tranquilo. Ok, tudo show de... Ok, queridos. Então, já que tá tudo bem, escrevam, por favor, o nome de vocês aqui no chat para que eu possa dar presença, ok? Para que assim eu possa finalizar a nossa aula. Felipe, Rodrigo, Luiz, João.
Ok. Todo mundo escreveu ou não? Acho que falta gente ainda aí. Clarinha, Mandinha, Mariana. Foi? Ok. Turma, então nós nos vemos na quarta-feira que vem, ok? Meus amores, um beijo para vocês. Boas aulas, bom final de semana, bom feriadinho de segunda-feira. E na quarta nós estamos aqui de volta. Qualquer dúvida, por favor, me manda na agenda, tá bom? Que eu te respondo lá com o maior carinho, ok? Eu fui. Até quarta.